ser valente, mas olha o alvo, é Jesus, que a vitória te conduz. Olha, deixa a cruz, ser valente. Vem comigo nessa marca, diga ser valente, iniciando com Jesus, ser valente, nunca rejeitando, ministério do amor, controle do valor, cheio do consolador. Ô maravilha, se o maligno te enfrentar, tu lutarás sem recuar. Oh, aleluia, seja fiel onde for, escutando no Senhor, mostrarás o teu valor. Se valente, só quem é valente, diga ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, glória do valor, cheio Consolado, ser valente. A paz, meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Eu venho nessa tarde de segunda-feira, começo de tarde, né? Estamos chegando quase às 13 horas. E eu vim trazer uma palavra que estava meditando. E ouvindo esse louvor dessa irmã, é benção. Para um reformado, ouvir louvor de pentecostal é glória, né? Para muitos, o reformado ele tem que ser frio, né? Como algumas igrejas são, mal oram, né? Mas eu amo a palavra do Senhor, amo louvores do Senhor. Tudo aquilo que não escarnece, que vem do Senhor, é bom, né? Não alegra a nossa alma. Não tem nada melhor que os hinos da harpa, né? Eu gosto muito. Acho muito edificante. E eu queria trazer uma palavra para vocês nessa tarde de segunda-feira, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 35. A tradução da minha Bíblia é NVI. Então, eu vou ler através dela, e se tiver um pouquinho diferente da dos irmãos, eu sei que a tradução pode ser diferente, mas Deus fala no nosso coração, né? E vem dizendo assim no verso 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Como diz esse louvor que está ouvindo, ser valente. Seja valente e não retroceda na fé e naquilo que Deus já te limpou, te libertou, te transformou. Por mais que você veja à sua volta tudo se corromper, por mais que você tenha visto que o mundo está entrando em colapso, guerras, terremotos, rumores de guerra, abandono da fé, abandono do amor, apostasia cada vez mais estando evidente dentro das igrejas, não retrocedam. Eu vim falar para vocês nessa tarde de segunda-feira, não retroceda. Não abandone a Cristo e a santidade. Não retroceda num caminho que Deus te mostrou. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, não se sujeite às coisas deste mundo. Mas renove os seus pensamentos pelo Espírito do Senhor, ouvindo e obedecendo o que Ele te manda. Não retroceda. Hoje eu venho falar para você, não retroceda. Por mais que você tenha enfrentado lutas, até mesmo dentro da igreja, você vê muitas lutas que nós passamos. Às vezes, dentro da igreja, nós vemos muito maus exemplos, onde dentro da igreja devia-se ter pessoas de palavra, de honra, cumprisse com aquilo que prometeu para ser como Cristo. Onde você vê pessoas dentro da igreja se sujeitando à roda de escarnecedores, se envolvendo em viés de ideologias aonde não agrada a Deus, como o aborto, o homossexualismo. Onde você vê o nosso país, o Brasil, infelizmente, vendo o nosso país invertendo valores, o certo é errado, o errado é certo, como
O maior exemplo, nosso presidente, um condenado pela justiça. E sabemos que ele foi eleito e foi livre por uma artimanha, uma injustiça. Como acontece em todo mundo, injustiça. E o certo se torna errado, errado é certo. Infelizmente. Mas hoje eu venho dizer para você, não retroceda. Por mais que você tenha visto essas coisas erradas, por mais que você tenha visto coisas que não agradam ao Senhor, por mais que você tenha visto que o justo, ele tem sofrido dores, ele tem sofrido perseguição, ele tem sofrido afrontas, humilhação, a Bíblia vem nos dizendo que assim seria, né? E Pedro, ele falou que se alegraria por viver os restantes das dores de Cristo, né? Se alegraria por saber que ele não é digno, mas está sofrendo pelo nome de Cristo. Enquanto você vê um injusto, um ímpio, ou aquele que já se dobrou ao Deus Mamon, ou a corrupção de governos, prosperando, estando cada vez mais prosperando nesse mundo, nessa terra, e você fala, meu Deus, é porque o que Jesus prometeu para mim, para você, não foi algo do Velho Testamento, não foi terra, não foi posse. O que Jesus prometeu para mim e para você foi um novo céu e uma nova terra. O que Jesus prometeu para mim e para você foi uma nova morada. O que Jesus prometeu para mim e para você que Ele iria nos buscar dessa terra onde nós somos forasteiros e peregrinos. Então deixa eu falar para você. Permaneça. Não retroceda. Por mais que você veja as pessoas ao seu lado se corrompendo, se sujeitando pela dor, pela necessidade às vezes. Se sujeitando às vezes pelas coisas deste mundo, deste século. Ah, mas desse século nós temos que acompanhar a evolução. Não, eu não acompanho a evolução do século. Pelo contrário, a minha mente se renova em Cristo. E em Cristo eu sou mantido firme e forte naquilo que Ele mandou, nos valores dEle. Não tenho que me adaptar a nada deste mundo, não tenho que me adaptar aos valores deste mundo, à crença deste mundo. O meu crer é em Cristo e no que Ele ordenou. E Ele ordena aqui pra gente, ó, fique firme, pois aquele que virá, virá e não demorará. E Ele cumprirá a promessa, porque nós temos visto homens quebrando aliança, prometendo e não cumprindo, falando e não cumprindo com a sua palavra. É uma vergonha, infelizmente, no nosso meio. Pessoas que falam e no final não cumprem pela sua necessidade, pela sua arrogância, pela sua mentira, pela sua soberba, pelo seu orgulho, pela sua ganância. Mas Cristo, Ele não mentiu. Cristo, Ele prometeu e Ele cumprirá. Ele virá e não tardará. Aleluia. E Ele fala assim que se nós retrocedermos na fé, naquilo que Ele ensinou, nós seremos destruídos. Mas se nós permanecermos e crer, nós seremos salvos. Irmão, creia. Creia que tudo aquilo que Deus mandou você se separar da roda dos escarnecedores, se separar do pecado, do mundo, das coisas ilícitas, para viver uma vida santa, em santidade para Ele. Saiba que a sua recompensa não é um pote de ouro nessa terra. A sua recompensa não é casa, não é comer em restaurantes caros. A sua recompensa está nos céus com Ele. E vou falar para você, o céu só é os céus, só é tão cobiçado porque tem a presença dEle. Porque seria só um lugar se não tivesse Cristo. Então, fique firme. Eu venho incentivar vocês, através também com esse louvorzinho que tocou, de ser valente. Seja valente, não retroceda. Aquilo que Deus te chamou, cumpra fielmente. Se fortaleça. Se encha da presença dEle e permaneça. Caminhe com Cristo. Olhe para o alvo que é Cristo. Eleve seus olhos para os montes, que é da onde vem o socorro. O seu socorro é Cristo. Por mais que tudo esteja difícil. Por mais que você não veja exemplo. Por mais que você tenha visto pessoas que eram para ser de Deus se corrompendo, deixando o arado, retrocedendo na boa obra. Não retroceda. Não retroceda. Não volte 1 centímetro. Porque Deus Ele tem preparado para mim e para você um reino, uma morada e uma vida eterna com Ele, louvando e o adorando. Eu venho te incentivar a cada vez mais você se santificar. O que é santo se santifica cada vez mais. O que é limpo cada vez mais purifica as suas vestes. Mas o que anda no meio da lama cada vez mais vai se lamear. Aquele que peca cada vez mais vai pecar. Infelizmente, aqueles que já se dobraram ao Deus Mamon, cada vez mais vai buscar riqueza desse mundo. Infelizmente. Mas eu falo para você hoje, você que vai ouvir essa mensagem, não retroceda. Tá difícil? Seja valente.
Tá passando luta, seja valente. Estão te espremendo, deixa espremer, que eles vão ver que vai sair o puro perfume de um adorador. Não retroceda. Estão te traindo, não retroceda, seja fiel. Estão te zombando, não retroceda. Estão tramando as suas costas, não retroceda. Não retroceda uma vírgula. Não retroceda um passo. Não abandone a fé em Cristo e os seus mandamentos por nada e ninguém. Não deixe os valores de Cristo pelos valores, às vezes, de seitas, de heresias. E pessoas que já não têm Deus e se sujeitam hoje a falar que a casa de Deus é um comércio. Só falam de dinheiro, só pensam em dinheiro. Não cuidam de almas, não se preocupam com almas. Infelizmente estão assim. Infelizmente as coisas têm acontecido assim. E é necessário que aconteça a apostasia, o abandono da fé, a falta do amor, porque a iniquidade tem se multiplicado no coração de muitos. Mas Jesus é bom, irmãos. Não retroceda, não retroceda, não retroceda. Não volte atrás nos valores que Cristo te ensinou. Não abandone a fé em Cristo, não abandone a santidade. Não abandone. Cristo, Ele tem um lugar reservado para mim e para você. Para aqueles que perseverarem, para aqueles que não abandonar a fé, para aqueles que não se sujeitarem, para aqueles que for fiel e fiel até a morte. Morte talvez de cruz, Ele nos dará uma coroa de vida. Em nome de Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe. Permaneçam firmes, ser valente, ser forte, ser corajoso, que o nosso Cristo está chegando. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz. Aleluia. Olha o louvorzinho, ó. Com valor, cheio do Consolador.